Olá, eu sou Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá, vamos aqui conhecer um pouco da história de Pirituba. Vem para cá. A hipótese mais viável, que parece ter norteado, então, os homens no nosso passado, na colocação no nome desse lugar, Pirituba, vem de uma vegetação de brejo. É isso aí. A gente chama isso hoje de taboa, mas os índios chamavam de pirituba é muito. Então, Pirituba é muita taboa. É, olha aí que interessante, né? Deu origem, então, ao nome Pirituba, nome escolhido, então, para uma estação da São Paulo Highway, e então a estrada de ferro Santos Jundiaí, que então passava ali no lugar, e as fazendas das pessoas de grande influência política na época, grande parte das vilas iam compor então esse povoado aí de Pirituba. Então, localizada a famosa Fazenda Pereira Barreto, propriedade do Dr. Luiz Pereira Barreto, médico, político, grande reputação aí na ideia de controle político da cidade de São Paulo, né? A fazenda se estendia da estação até onde hoje está a Vila Zate, a Maria Trindade, a estrada do Rio Verde, limitando então a estrada de ferro. Os terrenos da companhia Armor, possuindo área de mais de 80 alqueires. Essa fazenda, então, no passado, era a propriedade do brigadeiro Tobias Barreto, localizada ali, então, onde está o terreno da companhia Armor do Brasil, loteado, então, para a construção das vilas Chácara Inglesa, Vila Comercial, Jardim Felicidade. Finalmente, a fazenda, que nos parece ser a mais antiga e ter origem, então, a inúmeros sítios, chácaras, e posteriormente, então, a vilas, foi a Fazenda Jaraguá, conservada ainda até hoje, grande parte sendo pertencente ao governo do estado, parte dela foi desmembrada, então deu lugar então à Vila Clarice, Jardim Regina, Vila Boaçava, vai um monte de outros lugares, né? Ai, 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 é isso aí, um lugar suas histórias, né? Então, olha quantas histórias que a gente tem quando a gente começa a contar, né? Essas fazendas, no início do século XX, eram ligadas por um caminho, o caminho do Piqueri, que ligava, então, ali a freguesia do Ó, até perto da estação de Pirituba. O caminho ligava, então, a estação Vila Pirituba e até Osasco. O caminho ligava, então, essas estações de Taipas, Estrada do Capuava, né? Esses caminhos, então, serviam para o trânsito de carro de boi, carroças, tropas de burros, bois, boiadas imensas, né, que vinham ali para o matadouro, carregando então também cereais, madeira, ali para o frigorífico Armor, para a entrega dos bois para o abate. Assim, o início de Pirituba foi uma existência de grandes fazendas de café, quando no início do surto cafeeiro no estado de São Paulo, ali na segunda metade do século XIX, tudo nos leva a crer, então, que devido aos grandes carregamentos de café, a possibilitar, então, as fazendas não notarem influência nos seus proprietários na política pública de São Paulo. Com a construção, então, houve o interesse de famílias portuguesas, famílias italianas, que ali, então, construíram as suas famílias, o bairro foi crescendo. Então, a família Andrade, os Magalhães, os Teixeiras, o Petraco, o Pradella, os Batistas Rodrigues, os Campetrins, e vai aí um monte de gente, né? E foram, então, os primeiros elos de formação do atual povoado ali de Pirituba, e que se encontravam, então, nos descendentes bastante ramificados ali de uma sociedade própria, ficava distante ali do centro de São Paulo, então formava ali famílias próprias. As fazendas acima ditas aqui por nós, né, informações pudemos então obter então os Barretos, os Tobias Barretos, as plantações de café, no deslocamento então do
paulista, devido ao cansaço das terras, e aí então os proprietários foram vendendo pequenos sítios, depois então pequenas construções, pequenas chácaras, o sanatório do Pinel, o sítio dos Guedes, então a Vila Boaçava, e aí então ao oeste do bairro, leste do bairro de Pirituba, uma família chamada Agu, então ficava com a fazenda Barreto, e aí então foi crescendo ali aquele ambiente, né? As terras ao sul, ao norte de Pirituba foram então adquiridas por volta do início do século XX ali, parte que hoje então está situada aquilo que a gente chama de chácara inglesa. A companhia Aramos do Brasil serviu de pastagem para a engorda do gado, sabia? Pois é. Depois, pequenas chácaras de japoneses em forma de arrendamento, depois, posteriormente, plantação de eucalipto, extração da madeira para as caldeiras do frigorífico. E aí, então, essas terras hoje estão ao redor da estação ali de Pirituba, em um outro estágio de ocupação. Então, a estrada obedecia, então, a maioria das terras do município, então, novas vilas vão se formando, o desmembramento das antigas fazendas, então, por volta de 1922, quando, então, com a morte do Luiz Pereira Barreto, foram divididas, então, entre seus herdeiros. Foi nesse ano que foi iniciada a venda desses terrenos todos, então se chamava Vila Pereira Barreto, que mais tarde se tornaria o núcleo principal do bairro de Pirituba. Então, muita gente que é mais antigo chama assim, é o Pereira Barreto, eu vou para Pereira Barreto, mas na verdade está indo para Pirituba, né? Ligava então a Vila Pereira Barreto em torno dessa ideia das terras, então aí veio a fábrica de tecidos, veio o sanatório do Pinel, veio a capela de São Luís Gonzaga, a fábrica de tecidos, então, inglesa, o Mister Norte, né, um terreno adquirido, então, da própria Fazenda Barreto. Então, tudo isso aí foi formando ali um núcleo de já bairro, né? E aí, então, a vila, as companhias e os terrenos, o sanatório, o cruzamento com a estrada velha de Campinas, a estrada municipal, e aí, então, tudo isso daí foi o desenvolvimento ali daquele local, né? Na década de 30, os novos empreendedores, então, fundavam então a Vila Comercial, a Vila Bonilha. A Vila Comercial foi iniciada em 35, a Vila Bonilha, então, iniciada no princípio da década de 30. Então, os proprietários eram o Pedro Bonilha, que adquiriu as terras do Sebastião Ribeiro, ali em 1922. A antiga fábrica de borracha foi um acontecimento de grande importância naquela década, por meio da ocupação aos habitantes, né? O bairro, então, provia então, de uma fábrica de tecidos, uma fábrica de borracha, e isso aumentou ali a população naquela área, com os operários, então, trabalhando por ali, né? No crescimento espacial do bairro, tivemos nada mais, nada menos que a construção de 7 novas vilas. Olha aí, Vila Mirante, Vila Zate, Vila Santo Antônio, Vila José, Maria Trindade, Chácara Inglesa, Jardim Regina. Olha aí que importância que tem o estabelecimento do bairro de Pirituba. Bem, com esse acréscimo no número de habitantes, por aqui se deslocou grande massa de trabalhadores em busca de casa própria, certos aspectos de vilas cresceram, o modo de deslocar atenção concentrou-se em antigas Vila Pereira Barreto, a Pirituba, e aí, de certo modo, esse desenvolvimento foi acontecendo, né? É isso aí. Como vemos, as terras de Pirituba, né, obedeceram todas as fases de desenvolvimento, após, então, o primeiro contato com o elemento humano, certamente no tempo das bandeiras, os paulistas que passavam por ali, né, o desenvolvimento da cidade de São Paulo era de busca de alguma coisa. Depois veio o café, depois vieram as indústrias, veio a companhia Armon, não é? E aí, então, a construção das vilas e, finalmente, o adensamento, né, urbano, e os povoados da freguesia do Ó, do Piquiriqui, Piqueri,
né? E aí, então, a Lapa, né, viria a ser a Grande Lapa ali, e aí, então, a Estrada Velha de Campinas. É isso aí, gente. Um lugar e suas histórias. E hoje nós contamos aqui a história de Pirituba. É isso aí. Se você gostou, dá lá o seu joinha. Se você não gostou, infelizmente, dá lá o seu não gostei. Se você gostou mesmo, bota lá no sininho, passa para os amigos. Vamos crescer isso aqui. Tá legal? Até a próxima. Muito obrigado.